No começo da história, vemos um homem muito simples chamado Henry, que estava trabalhando em seu turno da noite em uma cabine de pedágio. Seu rosto parecia como se sua vida tivesse perdido completamente a cor. Quando ele chegou em casa de manhã, sua esposa, Debbie, também disse a mesma coisa, que ele não a amava mais. Ela o lembrou de que tudo costumava ser muito diferente quando ele a amava. Enquanto eles conversavam, de repente, alguém bateu forte na porta do lado de fora. Quando Henry abriu, seu amigo Ed estava lá, junto com um homem chamado Joe, cujo estado parecia péssimo. Joe começou a vomitar sem parar. Como Debbie era enfermeira, ela o levou para dentro para ajudar. Então Ed disse a Henry que seu time de basquete tinha um jogo hoje, e como Joe não podia jogar nesse estado, Henry deveria jogar no lugar dele. Henry tentou recusar, mas Ed o fez vestir uma camisa do time e o levou junto. No caminho, Henry perguntou onde seria o jogo. Ed disse que não era muito longe, a apenas uns 15 minutos dali. Logo depois, Ed pediu para Henry parar o carro e disse que eles voltariam em instantes, pois iam apenas comprar comida. Ele disse para Henry ficar sentado ali e manter o carro ligado. Mas, ao saírem, Ed e seus outros dois comparsas colocaram máscaras. Henry nem conhecia os outros dois homens. Os três sacaram armas e entraram em um banco. O pobre Henry ainda não fazia ideia de que Ed e seus comparsas estavam ali para assaltar o banco e que ele era o motorista deles. O próprio carro era roubado e eles o tinham ligado, fazendo uma ligação direta. Depois de um tempo, os homens saíram correndo do banco em direções diferentes. Enquanto isso, um segurança notou Henry. Ele estava usando uma camiseta igual à dos ladrões. Então o segurança presumiu que ele era um deles e o prendeu. A polícia tentou de tudo para fazer Henry revelar os nomes de seus comparsas. Mas Henry só conhecia Ed. Ele era tão inocente que nem sequer mencionou o nome de Ed, pensando, seja lá o que ele for, ainda é meu amigo. Por causa disso, Henry foi condenado a 3 anos de prisão por tentativa de assalto a banco. Assim que entrou na prisão, ele conheceu Max, que começou a conversar com ele de forma gentil. No dia seguinte, no café da manhã, Max disse a Henry que todos os prisioneiros ali um dia tiveram sonhos. Mas então algo infeliz aconteceu em suas vidas que os levou àquele lugar. Ele perguntou a Henry, qual é o seu sonho? Henry respondeu, eu não tenho nenhum sonho. Ao ouvir isso, Max disse, não ter um sonho é o maior dos crimes. Então me diga, qual é o seu sonho? Quando Henry deu a mesma resposta novamente, Max lhe disse, qual é a utilidade de uma vida que não tem sonhos? 6 meses se passaram assim. Um dia, Debbie foi visitar Henry na cadeia e disse que tinha algo importante para lhe contar. Ela admitiu que havia se apaixonado por outra pessoa. Mas Henry, com seu coração enorme, disse que não importava. Ele só queria que ela fosse feliz. Se você não pode viver comigo, então viva com outra pessoa, disse ele. Por outro lado, Max já havia aceitado a cadeia como sua casa. Os outros prisioneiros uma vez lhe perguntaram sobre um oficial de condicional que o havia interrogado. Eles disseram, da última vez, quando o oficial de condicional te perguntou, se te deixarmos sair, o que você vai fazer? O que você respondeu? A isso, Max respondeu, eu disse a ele que entraria na casa dele, mataria o cachorro dele, queimaria a casa dele e cortaria a língua de todos os seres vivos lá dentro. Max perguntou a Henry, quando você vai ser solto? Henry disse, no mês que vem. Ouvindo isso, um dos prisioneiros disse que todos acreditavam que Henry era um verdadeiro cavalheiro. Henry também insistia que não havia cometido nenhum crime. Max então lhe disse, você passou um tempo na cadeia, então não importa o que você diga para as pessoas lá fora, elas ainda vão acreditar que você cometeu um crime. Logo, Henry foi solto da cadeia, e a primeira coisa que fez foi ir encontrar Debbie. Mas quando Joe abriu a porta, Henry ficou chocado. Debbie agora estava grávida de um filho de Joe. Vendo isso, Henry percebeu como sua vida havia mudado completamente. Debbie mostrou a Henry todos os pertences dele e perguntou o que ele planejava fazer a seguir. Henry não respondeu. Então Joe apareceu e ofereceu a Henry um acordo de negócios.
também agradecendo por ele não ter mencionado seu nome no tribunal. Mas Henry respondeu: "Eu nem sei o seu nome", e saiu em silêncio. Mais tarde, Henry foi e ficou parado em frente ao mesmo banco onde tudo havia começado. Nesse momento, um carro o atropelou e ele caiu no chão. O carro estava sendo dirigido por uma mulher chamada Julie. Ela correu até ele e perguntou se ele estava bem. Um guarda do banco se aproximou e disse para ela chamar uma ambulância, mas Henry recusou. Depois disso, o guarda amparou Henry e o levou a um café próximo, para onde Julie também o seguiu. Henry disse a Julie: "Eu já te vi em algum lugar antes." Julie respondeu: "Não olhe para mim, apenas ande com cuidado na rua." E dizendo isso, ela foi embora. Quando Henry foi ao banheiro, seus olhos caíram sobre uma notícia antiga colada na parede. Era um recorte de jornal de 80 anos atrás sobre um assalto a banco. A matéria dizia que o assalto havia sido realizado através de um túnel subterrâneo conectado a um teatro localizado atrás do banco. Esse túnel passava diretamente por baixo do cofre do banco. Depois de descobrir isso, Henry foi direto para a prisão encontrar Max e lhe disse: "Eu encontrei o meu sonho. Meu sonho é assaltar o banco que me trouxe para cá. Se eu tenho que cumprir uma pena, então pelo menos eu deveria roubar de verdade." Max não conseguiu entender o que Henry queria dizer. Então Henry lhe perguntou: "Você me ajuda a assaltar o banco?" Max se perguntou: "Você tem pelo menos um plano? Ou está apenas vagando por aí desse jeito?" Ao que Henry respondeu: "Não se preocupe, eu tenho um plano de primeira." Depois disso, Henry foi ao teatro, onde Julie estava ensaiando para sua peça. Durante a apresentação, o diretor dela a repreendeu duramente e disse que ela não dava conta do papel. Frustrada, Julie foi tomar um café. Ao sair, ela perguntou a Henry se ele a estava seguindo. Henry negou, mas ainda assim a seguiu até a cafeteria. Lá, enquanto tomavam café, Henry elogiou a atuação de Julie. Julie então agradeceu a Henry por não ter prestado queixa sobre o acidente de carro. Enquanto isso, Max também solicitou liberdade condicional na prisão. Após responder a algumas perguntas, ele foi solto. Henry já havia explicado a ele como se comportar na frente dos oficiais. Quando Henry foi buscá-lo do lado de fora da cadeia, Max perguntou: "Onde está o seu carro?" Henry respondeu: "Eu não tenho carro." Na verdade, Henry tinha ido a pé. Max ficou com raiva e disse: "Por causa de qual lunático eu fui solto? Me leve de volta, eu não quero sair." Mas quando Henry compartilhou seu plano, Max ficou chocado e disse: "Esse é o seu plano? Do mesmo jeito que um banco foi assaltado 80 anos atrás, você pelo menos tem armas?" Henry respondeu: "Eu não tenho nenhuma arma. Eu não quero machucar ninguém." Diante disso, Max disse sarcasticamente: "Isso é muito nobre. Mas depois do último assalto, é possível que o banco tenha mudado o cofre de lugar, e agora ele pode não estar mais acima do túnel. Para descobrir, precisaremos checar." Então eles foram ao banco, onde conheceram o gerente assistente. O guarda do banco ficou de olho neles assim que entraram. Enquanto conversava com o gerente assistente, Max confirmou de forma inteligente que, desde que o banco foi construído, o cofre nunca havia sido movido de seu lugar original. Ele fez isso com tanta habilidade que o gerente não suspeitou de nada. No entanto, o guarda continuou de olho neles. Depois disso, eles foram ao teatro para checar o túnel. Lá, Julie ficou surpresa ao ver Henry novamente. Mas Max rapidamente disse: "Quando eu era jovem, atuei em muitas peças aqui. Eu trouxe o Henry para mostrar este lugar a ele. Você se importa se eu der uma olhada lá dentro?" Enquanto entravam, Julie perguntou a Max em quais peças ele havia atuado. Max imediatamente mencionou Shakespeare. Então ele acrescentou: "Tenho muitas memórias aqui, então quero ver cada canto do teatro." Com essa desculpa, ele conseguiu permissão. Assim que Max se afastou, Julie perguntou a Henry se Max era o pai dele. Henry respondeu: "Não, ele é apenas um bom amigo." Enquanto isso, um funcionário do teatro levou Max até a porta do túnel enquanto lhe mostrava o local, e Max começou a inspecioná-la. Por outro lado, quando Julie perguntou a Henry o que ele fazia,
Henry simplesmente disse que tinha acabado de sair da prisão e não estava fazendo nada no momento. Julie ficou chocada. Por que você estava na cadeia? Você cometeu um assassinato ou algo assim? Ela perguntou. Henry respondeu. É uma longa história. Eu te conto em outra ocasião. Depois disso, eles combinaram de se encontrar para jantar naquela noite. De volta à casa, Max disse a Henry que o túnel passava pela parede do camarim. Então eles teriam que assumir aquele camarim a qualquer custo. Mas Henry estava mais focado em se arrumar para o seu encontro com Julie. Ele perguntou a Max como estava. Max riu e disse: Você está ótimo como sempre. Vai e aproveite o seu encontro. Nós planejamos depois. Durante o encontro, Julie disse a Henry que queria se tornar uma grande atriz, alguém cujo nome todos conhecessem. Na mesma noite, Henry contou a ela toda a verdade sobre como foi para a cadeia e como agora ele realmente queria assaltar um banco. Julie ficou chocada ao ouvir esse plano. Mas a essa altura, ela já tinha começado a gostar da companhia de Henry. Mais tarde, eles foram para casa e a intimidade entre eles ficou ainda mais forte. Na manhã seguinte, Henry e Julie foram à casa de Max, mas Max não ficou feliz em ver Julie. Henry garantiu a ele que não se preocupasse, dizendo que ela trabalharia com eles agora. Max então puxou Henry de lado e perguntou com raiva por que ele tinha contado todo o plano a ela. Mais tarde, enquanto comiam, Julie perguntou a Max por que ele tinha ido para a prisão. Max respondeu que havia cometido muitos assassinatos. Enquanto iam para o teatro, Julie e Henry tiveram uma ideia. Por que não fazer testes de elenco lá? Dessa forma, eles poderiam passar mais tempo dentro do teatro. Mas, depois de um tempo, Max teve outra ideia. Ele disse: Por que não removemos o ator de quem é o camarim e damos esse papel para o Henry? Assim, podemos continuar cavando confortavelmente. E ninguém nunca vai saber. Henry disse: Mas eu não sei nada sobre atuação. Max aumentou a confiança dele e respondeu: Olhe para o seu rosto. Você é um ator nato. Ninguém pode fazer isso melhor do que você. E de qualquer forma, é o papel principal. Pouco tempo depois, aquele ator deixou a peça por conta própria, dizendo que tinha conseguido trabalho em um grande filme. Mas, na verdade, Max o havia enganado. Quando Julie descobriu, ela ficou muito brava e disse: Vocês só vão parar depois de arruinar a minha carreira? Henry fez o teste e, surpreendentemente, foi selecionado. Agora o trabalho deles dentro do teatro seria ainda mais fácil. Mas em 1 ou 2 dias, eles perceberam que o trabalho no túnel era demais para apenas 2 pessoas. Então, decidiram incluir Joe no plano. Depois de muita insistência, Joe finalmente concordou. Mas, quando Joe viu o túnel, ele disse: Qual é a necessidade de tudo isso? É só pegar uma arma e assaltar o banco diretamente. Max retrucou: Nós não queremos roubar como idiotas que nem você. Lentamente, o trabalho começou. Junto com a escavação, Henry também começou a levar seu papel de ator muito a sério. Agora, Henry não queria apenas dinheiro. Ele queria fazer algo novo na vida. Uma noite, enquanto Henry estava a caminho de casa após o trabalho, o guarda do banco que o havia prendido antes o parou. O guarda disse: Você é o mesmo homem que estava com aqueles ladrões, e agora eu te vejo indo ao teatro atrás do banco várias vezes. Eu não vou deixar nada dar errado desta vez. Henry pediu que ele entrasse e dirigiu o carro até um lugar tranquilo. Então, ele perguntou ao guarda: O que você quer? O guarda explicou: Uma vez por mês, um caminhão passa, recolhendo dinheiro dos nossos bancos parceiros. Nessa hora, mais de 10 milhões de dólares ficam guardados no cofre deste banco. Só um tolo tentaria assaltar um banco em qualquer outro momento. Eu posso ser o seu homem lá dentro e ajudar com o sistema de alarme. No dia seguinte, no teatro, durante a cena de choro de Julie, o diretor disse a ela: Você nunca amou ninguém, não é? Seu coração nunca foi partido. Esse é o seu problema. Sem esse sentimento, você nunca será uma grande atriz. Durante o intervalo, Julie foi ao banheiro e começou a chorar. Henry perguntou se ela estava bem. Julie caiu no choro e disse: Sim, eu nunca amei ninguém. O que eu devo fazer? Mas eu quero ser atriz.
Henry a confortou, dizendo: "Você me ama. Você só não sabe disso ainda. E tenho certeza de que você se tornará uma grande atriz." Então os dois se beijaram. Naquela noite, enquanto Max e Henry planejavam o assalto, alguém bateu na porta. Quando Henry abriu, ele viu Joe e Ed parados lá. Ed disse: "Joe me contou tudo, e agora eu também faço parte do plano de vocês." Mas Max não gostou de Ed imediatamente. Ele perguntou a Henry: "Quem é esse espécime?" Ed respondeu: "Eu sei de tudo. É por isso que vocês não têm escolha agora." Max repetiu: "Alguém pode me dizer quem é esse idiota?" Ed se irritou e disse: "Eu tô dentro desse plano, e você tá fora, velhote." Max mandou ele ir embora diretamente, mas Ed zombou dele novamente, chamando-o de velhote. Desta vez, Max perdeu a paciência e foi para cima de Ed para bater nele. Henry de alguma forma interveio e separou a briga. No dia seguinte, Max e Henry foram ao teatro e descobriram que a peça deles terminaria em apenas alguns dias. Ambos ficaram chateados. Henry disse: "Acho que não vamos conseguir assaltar o banco agora." Na verdade, Henry também havia se apaixonado por Julie. Ele sabia que eles teriam que assaltar o banco e fugir depois, mas agora ele não queria deixar Julie. Max o lembrou com raiva: "Você me tirou da cadeia para te ajudar, e agora você está se recusando a te fazer o trabalho? Eu passei a minha vida inteira só falando. Eu estive na prisão por muito tempo. Agora que estou solto, eu definitivamente vou cometer um crime." Naquela noite, Henry encontrou Julie e lhe disse: "Teremos que assaltar o banco no primeiro dia da peça. Depois disso, eu vou fugir para a Califórnia. Você também tem que trabalhar em Hollywood. Você vai me encontrar lá, não vai?" Mas ao ouvir isso, Julie ficou furiosa. Ela disse: "Se você ia embora, então por que me fez acreditar no amor? Você só me usou para entrar no teatro. Eu não vou te encontrar em lugar nenhum. O erro foi meu de ter me apaixonado por um ladrão." Finalmente, o dia da peça chegou, o mesmo dia do assalto ao banco. O diretor disse a todos os atores: "Hoje é o dia de vocês. Vão e deixem a sua marca. Temos apenas 10 minutos." Ao mesmo tempo, o caminhão de dinheiro chegou ao banco, exatamente como o guarda os havia informado. Henry continuou atuando na peça, mas assim que teve a chance, ele escapuliu para ajudar seus comparsas. Tudo estava correndo de acordo com o plano. Primeiro, eles quebraram a parede de tijolos com uma ferramenta. Então Joe usou uma máquina de solda para cortar o cofre de ferro e fez um grande buraco. Max já havia cortado os fios assim que recebeu o sinal do guarda, o que impediu o alarme de disparar. Mas, de repente, Ed apontou uma arma para Max e ordenou que ele se afastasse. Ele mandou Joe colocar todo o dinheiro no carro. Joe não gostou do comportamento de Ed e disse: "Não faça isso, irmão. Isso não é certo." Nesse exato momento, Henry chegou. Ed tentou assustá-lo também, e até bateu em Max com a arma, derrubando-o no chão. Joe continuava dizendo para ele parar, mas Ed não dava ouvidos. Finalmente, Max conseguiu arrancar a arma de Ed e começou a bater nele. No caos, uma bala disparou e raspou na perna de Henry. Enquanto isso, a cena de Henry na peça estava prestes a começar. Mancando, ele foi rapidamente para o palco para atuar. Depois de bater em Ed, Max o amarrou, e então Henry, Max e Joe fugiram com todo o dinheiro. De repente, Henry pediu para eles pararem o carro. Joe e Max não entenderam o porquê. Henry disse para eles fugirem sem ele, dizendo que os encontraria mais tarde. Quando Joe perguntou a Max para onde Henry tinha ido, Max disse: "Que ele vá para o inferno, apenas dirija." Henry correu de volta para o teatro, onde Julie estava se apresentando no palco. Mancando, ele subiu no palco e disse a ela: "Eu não posso ir para longe de você. Eu realmente te amo, e não vou conseguir viver sem você." Coincidentemente, a peça tinha uma cena parecida naquele momento. O público achou que fazia parte da atuação e ficou impressionado, esperando ansiosamente pela resposta de Julie. O diretor diminuiu as luzes e incentivou Julie a dizer sim. Finalmente, Julie percebeu que Henry a amava de verdade. Após um longo silêncio, ela não disse sim,
mas sua expressão revelou tudo. E assim, no final, o herói ficou com a mocinha e com o dinheiro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.